esse último do filme Da Suzane. da Suzane, Aham. foi o primeiro que você fez que era verídico, assim, Foi. real? Aham, foi a minha Sério? primeira protagonista no cinema. Nossa. Já com super desafio de fazer em 2 versões, Pois né? é. Em 2 filmes, que isso não existe no mundo, gente. Gente, foi muito inovador. Isso é muito Total. muito Isso legal. pra gente, como produção brasileira, é um grande orgulho, porque foi muito bem recebido. Uhum. E logo veio a pandemia, porque os filmes, eles iam pros cinemas. E aí acabou que, por conta da pandemia, adiou. E no final de tudo, acabou estreando no streaming, que foi maravilhoso, no Prime Video. E foi muito bem recebido também pelo Foi. público, porque as pessoas podiam estar ali comparando de casa os 2 filmes. Então, foi uma experiência diferente. Bom, foi um susto pra gente também, né? De ter sido de uma forma diferente. Mas eu acho que no final tudo deu muito certo. E sim, foi a primeira personagem que eu fiz baseada numa pessoa real. Nossa. Então, a responsabilidade é muito maior. Ainda E é mais difícil também, né? Total, ainda mais abordando um caso tão trágico como esse, né? Então, que chocou o Brasil inteiro. Então, foi algo muito desafiador, assim, como atriz, com certeza. Sabe o que eu ia te perguntar? Se você fazendo esse papel, você estudando a fundo, você mudou sua visão na história? Como pessoa, como Carla? Não tem como, Tatá. Porque a única coisa que eu fiz, em primeiro lugar, foi me distanciar da minha opinião sobre o caso real, certo? Cara, porque é difícil também. É muito difícil. Mas, assim, não tem como a gente mudar a versão. Eles que são já tá réus, feito. confessos, condenados e estão cumprindo pena. E é isso. Então, a história não tem pra onde ir. Existe a versão que foi contada no julgamento por ela e pelos irmãos. Mas que todos afirmam a mesma coisa que aconteceu. Óbvio, com situações diferenciadas, né? É óbvio que como vocês vivenciando hoje isso aqui, você vai contar de um jeito e você vai contar de outro. Foi assim. E vai ter a Sim. verdade, né? Então, Além e aí das o que duas- que é a verdade? Qual né? será que é só esse? Será que a verdade é uma mistura dos dois? É. Será que a verdade se aproxima mais da sua versão ou da sua? E aí, quem que diz? É muito doido. E teve muito Por isso que não dá pra né? julgar, entendeu? Então, eu, como atriz, a única coisa que eu fiz foi... Bom, eu não posso ficar julgando cada cena da personagem, né? Não posso ficar colocando a Carla ali como... Ai, não acredito que aconteceu isso. Porque senão eu não ia conseguir interpretar com veracidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encarar com esse distanciamento do meu julgamento, entendeu? Como espectadora, porque eu lembro como se fosse hoje. Vocês têm quantos anos? 29. 8. Vocês são um pouquinho mais novas que eu. Eu tenho 31. Na Ai, época... Carla. Não, mas é que vocês eram um pouquinho mais novas. Na época eu tinha 12, vocês eram mais crianças. Talvez vocês não lembrem do caso como eu. Eu lembro, não Entendi. parava de sair da Porque televisão. eu ia achar que você ia levar pro lado que você tá velha. Falar, Não. É porque assim, eu já era, tipo, pré-adolescente. Tá, Vocês já entendi. eram mais crianças. Então, eu, quando era mais criança, assim, eu não tenho muita lembrança do que eu via na televisão, assim, com tanta, Não, é verdade. né? Mas quando a gente é mais adolescente, a gente já lembra mais dos casos que aconteceram. Então, eu lembro como se fosse hoje. De tão pesado que foi, sabe? Você tava em casa? Você lembra do dia? O que você tava fazendo? Olha, eu tava em casa, porque eu lembro que passou a tarde inteira o caso. Só né? isso, né? Noticiário era só Exatamente. isso. O noticiário, enfim, toda a imprensa, né? Focada no caso. E depois acompanhando a investigação. Que aí foi a mudança, né? E Julgamento. Onde, exatamente. E onde tudo começou ali, que todo mundo começou a acompanhar a história com mais próximo da realidade, Sim. né? O que eu tenho na minha mente, assim, muito marcado, é a Suzane entrando no carro, assim, da polícia. E isso, quando Nossa, passou sim, no filme, foi tipo assim, igualzinho. Eu falei, caraca, parece que, sei lá, é a única lembrança que eu tenho, assim, muito viva desse caso. Óbvio que hoje, se a gente quiser pesquisar e entrar a fundo, Claro, tem claro. várias notícias. E também com o filme, também, ele é muito real, cara. A casa era a mesma dele? Não. Era Eu fiquei uma com casa dúvida nisso. alocada, não, nada do que vocês viram ali era real. Inclusive, já deixando claro, viu, gente? Nenhum dos envolvidos do caso real tem envolvimento com a produção dos filmes. Isso é uma dúvida que algumas pessoas tiveram lá no início,
quando foi falado que os filmes iam ser feitos, muita gente começou a julgar. Nossa, eles vão ganhar dinheiro ainda com isso? Óbvio que não. Como é um caso público, ele pode ser contado através da dramaturgia, né? A gente tem essa, teoricamente, liberdade para falar sobre o caso, assim como a imprensa tem também. Sim. Uma curiosidade, você encontrou com a Suzane? Não, justamente por isso. Por isso, Porque não foi feito nenhum envolvimento, nada, nenhuma proximidade. Enfim, justamente para o público entender, né, perfeitamente que uma coisa é uma coisa e a dramaturgia é outra. Total. Porque eu acho que, assim, a televisão, o cinema, o teatro, a arte no geral, ela é feita para questionar muitas questões da sociedade, né? Então, enfim, esses filmes vieram com esse intuito. Por que uma filha faz isso com os pais? Eu acho que esse é um grande questionamento que passa na cabeça de um ser humano para fazer isso. Até hoje, é a pergunta que eu me faço, desde os meus 12 anos. Caraca. E eu fiz os filmes e até hoje eu tenho essa pergunta, entendeu? Como que foi o convite, assim? Você fez um teste? Menina, fiz teste, o Brasil todo fez teste para esses filmes. E foi assim... Quando foi? Você lembra o ano? Foi 2019, né? Foi... o teste foi em 2019 e a gravação foi logo em seguida. Teve o tempo de preparação, mas... Ai, conta tudo, quero saber tudo. Rolou o teste, tudo. Então. Eu já tava sabendo que o teste já tava rolando há 1 ano. Caraca! E que várias atrizes, maravilhosas, inclusive, que eu conheço, atrizes que a gente vê em novela, atrizes, enfim, incríveis, já tinham feito o teste. E não passavam. Obviamente que não sei qual o motivo. Não pelo talento delas, mas talvez pela... pelo físico, ou vai saber o quê. E aí, quando eu soube do teste, eu fiquei assim, gente, mas... essa história, ela me intriga há tantos anos e ninguém me chamou pra fazer o teste. Cara, sei lá, 2 dias depois, veio a notícia, Carlinha, estão te chamando pra fazer o teste. Aí eu falei, então tá bom. É meu. E, cara, eu nunca tinha... É bizarro. Gente, sem nenhuma prepotência, com a maior humildade da vida. Eu nunca fiz isso em nenhum trabalho. Mas, sabe, é que realmente essa história me tocou muito na época, esses anos todos. Tudo que saía de entrevista, eu queria muito saber o que tinha acontecido de verdade. E aí, quando eu soube disso, que várias atrizes já tinham feito... e que ainda estava em aberto o teste, eu falei, cara, eu queria pelo menos a chance de fazer o teste, sabe? Só pra dizer que eu fiz. E aí, quando veio a oportunidade pra fazer o teste, eu falei, cara, é meu, eu sinto que é meu. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso daqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas, e eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo, e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.